Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Santo Espírito que mais uma vez aqui nos encontramos, no canal Pedro Rondinelli, para a reflexão do Santo Evangelho. Eu te convido a tomar a espada do Espírito em mãos no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo do 13 ao 15. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusesse as mãos sobre elas e orasse por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhe Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra de hoje vem nos falar que foram apresentadas algumas criancinhas. E alguém ali entre os demais queriam que Jesus atendesse as crianças, orassem sobre elas. Mas os discípulos, como a gente bem ouviu na palavra, não concordaram. Não queriam aceitar, talvez por um cuidado exagerado com o mestre. Talvez o mestre tivesse trabalhado o dia inteiro na peregrinação missionária da qual Jesus fazia sempre, todo santo dia. O Senhor era incansável no anúncio do Evangelho. Tinha certos momentos que o Senhor dizia: Ei, vamos descansar. E o Senhor ia para um certo local com os seus discípulos, e o povo percebia, e diz a palavra que o povo chegava primeiro do que Jesus naquele local. E aí Jesus mudava, todo aquele projeto de descanso e ia atender o povo. E aqui os discípulos, de certa forma, se opõem à questão da apresentação dessas crianças para que o Senhor atenda. Como disse, volto a dizer, talvez por um cuidado exagerado em relação ao mestre. E aí eles queriam impedir. E Jesus, vendo, diz: Epa, para aí, não impeçam das crianças vir a mim. E eu digo mais: o reino do meu Pai é para aqueles que se assemelharem a elas. Olha que lição o Senhor dá aos seus discípulos e hoje a cada um de nós. E Jesus, meus irmãos, se você for prestar atenção, quando se fala de criancinhas, no seu Evangelho, na sua palavra, ele bem associa a criancinha a um discípulo humilde. Quem recebe ao menino como esse, em meu nome, é a mim que recebe. Ou seja, quem recebe um discípulo com o coração de criança, é a Jesus que recebe. Então é isso que o Senhor está dizendo: não impeçais de vir a mim. Hoje nós vemos também as pessoas com zelo exagerado para com o Senhor. Não toque, não se aproxime, não faça isso, ei, não perturba. Talvez a gente possa ver esse cenário acontecer nos dias de hoje, de forma diferente. Jesus é o mesmo, mas de forma diferente. Jesus está presente em nosso meio, corpo, sangue, alma e divindade, na Eucaristia. Jesus está ali no sacrário 24 horas, esperando que se vá a Ele. Muitas vezes passa a semana toda ali, de certa forma, sem ser visitado. E muitas vezes, quando ele é colocado no ostensório, quando ele é apresentado à comunidade, se expõe, se tem todo aquele cuidado, todo aquele zelo que se tem que ter, mas cuidado no zelo exagerado. Aqui os discípulos tinham um zelo exagerado. E o Senhor não aprovou. Deixe vir a mim as criancinhas. Não as impeçais.
porque só vai entrar no reino do meu Pai aqueles que se assemelharem a elas. É isso que o Senhor está dizendo. Então, meu irmão, minha irmã, quer entrar no reino dos céus? Tenhamos um coração de criança, que não vamos apresentar um zelo somente externo, um zelo externo para com as coisas de Deus, mas o zelo que o Senhor quer que a gente tenha, um zelo interno dentro do meu coração. Como está essa casa, que sou eu, para que Deus me habite? Muitas vezes eu zelo a casa, templo, pedra. Deve-se zelar, sim, mas que eu não descuide desta casa, templo, que sou eu, que é você. O Senhor mesmo diz, através de sua palavra, é nesta casa que eu e o meu Pai queremos vir e fazer nela a nossa morada. E desta casa vai fluir um rio de água viva. E a gente sabe que rio de água viva, quando se fala na Bíblia, se refere ao Espírito Santo. Ou seja, nesta pessoa, queremos enchê-la com a graça do Espírito Santo, e essa pessoa vai transbordar da unção do Espírito Santo, que vai também transformar vidas. Então tenhamos um coração de criança. Peçamos ao Senhor a graça da humildade. Nós somos apenas servos, e servos inúteis, diz o Senhor, e que depois que fizer o trabalho, não fique achando que a gente tem algum mérito, alguma recompensa, ou eu sou mais bonito, ou mais querido, ou mais amado aqui na casa de Deus, neste grupo. Não, não somos. Nós não somos. Mas o Senhor diz, queres entrar no céu? Tenha a humildade da criança. Se assemelhe a uma criança. Tenha a simplicidade da criança. E ao mesmo tempo, por mais que você, meu irmão, tenha tido, de certa forma, um crescimento nos teus projetos, seja sempre como uma criança dependente de Deus. Nunca queira ser independente. De Deus, não. Queremos ser sempre dependentes, na humildade, com o coração humilde e sabendo que tudo que nós conseguimos, que alcancemos até aqui, é bondade dele, é obra dele, é bênção dele. Tenhamos um coração de criança, peçamos a ele um coração de criança e tenhamos cuidado nesse zelo exagerado, excessivo demais. Tenhamos para com o Senhor este zelo, sim, de não sermos pedra de tropeço, de não sermos barreiras para essas crianças que querem se aproximar do Senhor, para os humildes e pequeninos que querem se aproximar do Senhor, e muitas vezes eu e você somos como os discípulos nesse primeiro momento. Pedra de tropeço, tramela no meio, que impede que os pequeninos, e aqui os pequeninos se faz referência aos humildes, que são 100% dependentes de Deus, dependentes do Cristo e que querem se aproximar do Senhor. Nós estamos, de certa forma, num lugar de frente, e isso creio que o Senhor nos colocou para que nós sejamos não aqueles que se colocam para impedir, mas pelo contrário, aqueles que facilitam, aqueles que de certa forma trabalham para apresentar ao Senhor essas realidades, aqueles pequeninos que buscam a bênção do Senhor. Peçamos sempre essa graça e diga sempre ao Senhor: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua obra, me envia que eu vou, me conduz, mas não me deixa só, porque eu sozinho, Senhor, eu me perco. Eu sozinho, Senhor, não vou fazer nada que preste. Eu sozinho, Senhor, serei um missionário que não vai frutificar para o teu reino. Mas contigo, com a unção do teu Espírito, sim, Senhor, a obra irá acontecer. Primeiramente na minha vida e na vida daqueles que receberem a palavra que tu me confia a levar. Aqui foi mais uma reflexão aqui no canal. Fica com Deus, irmão, que eu vou com ele. Paz e bem.